E aí pessoal, todos bem? Eu sou o professor Daniel do canal Prancheta Virtual e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de futsal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a relação espaço-tempo e vamos mostrar alguns erros e alguns acertos dos jogadores em quadro. E o que é esse espaço-tempo? É o jogador entrar no lugar certo, na hora certa, estar bem colocado, na velocidade certa. Vocês vão ver que às vezes eles fazem uma ação correta, mas no momento errado, no lugar dela errado, na velocidade errada. Então todas essas situações a gente vai estar tentando mostrar para vocês na sequência desse vídeo. Então aqui estamos, esse é o vídeo e vamos aos lances. Nesse primeiro momento vocês vão perceber que o jogador número 12 ele entra no tempo e espaço errado. A bola está equilibrada, o jogador está enquadrado para frente, ele só vai, forma a linha de 3 e sai. E agora nessa saída vocês vão perceber que ele sai e ele não troca o ritmo em momento algum. Neste momento aqui, ele consegue uma vantagem muito grande sobre o marcador dele. O marcador dele está de costas para a bola, correndo atrás dele, errou no primeiro momento em deixar esse atacante ultrapassar. Se ele fizesse uma troca de ritmo agora, parasse e voltasse, ele receberia essa bola no meio com uma ligação com o pivô que está nessa região da quadra. Mas o que ele vai fazer é um movimento contínuo. Então a partir desse momento, por mais mal orientado que este defensor esteja, o atacante não recebe mais. Observem até que o marcador abre mão, ele nem corre mais atrás, ele já vira de frente para a bola porque ele sabe que nesta região da quadra esse jogador não vai receber a bola. E a bola está no pivô. E não bastasse tudo que ele fez de errado no lance, agora ele vai carregar esse marcador junto com ele e vai colocar cobertura onde antes não tinha. Pronto, aqui está ele livre, achando que está livre, né? Mas não tem condições de receber a bola e a cobertura montada. Agora o portador da bola não tem pressão. Vejam que ele já tem um passe para trás, uma bola de segurança. Esse jogador poderia estar mais à frente e notem o pivô. Eu tô livre, tô livre, eu tô livre. Ele está sozinho e se sente livre, mas ele não recebe essa bola. Ele não tem condições de receber essa bola. Essa bola não passa por esses 4 marcadores. Talvez por cima, mas aí seria uma bola lenta e ele teria o ataque desses 2 defensores aqui para cima dele. Então esse jogador já deveria estar mais adiantado na quadra e esse pivô, ao invés de ficar pedindo a bola aqui numa posição onde ele não recebe, ele deveria ter ocupado esse espaço no meio da defesa. Aí sim a gente teria uma jogada por essa ala aqui. Notem o desfecho, é a tentativa de um passe realmente para o pivô e a bola não chega. Agora o camisa 55 faz um movimento em diagonal, ele vai fazer esse movimento da linha pontilhada aqui, mas ele poderia ter feito esse movimento por trás desse marcador. Vocês vão perceber que como ele passa pela frente, há um comando de troca do jogador da frente, não é o jogador de trás que dá o comando. Isso não é aconselhável, mas como a jogada foi muito previsível e estava muito longe do gol, eles fizeram essa troca de marcação mesmo com o jogador da frente. Então ele não produziu nada. Agora o camisa 12 vai fazer a mesma coisa que ele fez antes. Ele acelera, só que agora o marcador erra. O marcador não acompanha ele. Eles querem fazer uma troca novamente, só que o jogador sai por trás e ele tem que correr para trás e novamente traz a cobertura. Agora são 6 jogadores num espaço muito pequeno de quadra. Nesse novo lance, esse jogador faz o movimento da linha pontilhada. Percebam a janela defensiva muito grande, a primeira linha muito afastada, a primeira linha. Ele poderia muito bem ter parado nesta região da quadra para atrair essa defesa, para fechar o meio e dar uma opção do goleiro achar um passe para cá, para esse jogador ou para esse jogador em melhores condições de progredir. Mas como ele entra, o goleiro não carrega a bola e como o goleiro não carrega a bola, esses 2 marcadores também não o pressionam, não fecham o meio, não tem perigo de chute, não tem perigo de ganho de quadra e a jogada vira em nada. Vejam a sequência. O goleiro não carrega porque o jogador se colocou à frente dele. Agora um novo lance para vocês entenderem a importância da velocidade. Esse jogador 27, ele faz uma entrada, ele entra um pouco atrasado. Não tinha como ele entrar muito mais cedo. Se esse jogador número 10 saísse em velocidade nessa direção, como o 27 vai entrar e a marcação está encaixada aqui, provavelmente esse jogador acompanharia, deixando toda essa faixa lateral aberta, livre para jogar. Se esse jogador acompanhasse, ele abriria o meio e esse receberia. Poderia carimbar, poderia tabelar, poderia virar, teria várias possibilidades. Mas esse jogador caminha, dá o passe, caminha para trás, a marcação consegue pressionar, esse jogador não chega a tempo e é uma jogada que poderia ter sido excelente, vira em nada, porque o número 10 foi muito lento após o passe dele. Exatamente o que eu falei, se ele tivesse aberto em maior velocidade,
esse jogador teria aberto, esse jogador teria ocupado esse espaço, com certeza. Mas ele anda muito devagar para trás, ele realmente anda, não corre, e aí não gera desconforto nenhum para essa defesa. Bola tem que entrar no goleiro e transferência. Agora um bom movimento ofensivo. Esse jogador vai correr no meio da defesa, vai atrair toda a atenção dessa defesa e esse central vai fazer um movimento de abrir a quadra lá para a ala contrária. Poderia ter sido feito um passe mais arriscado aqui. Como esse passe saiu para trás e saiu fraco, esse jogador consegue recuperar. O movimento foi bom, mas um passe fraco acabou com o movimento ofensivo. E agora um novo momento, vamos perceber que esse jogador aqui, ele está observando a jogada, ele está observando a bola no pé do seu companheiro. Tá claro para qualquer um que esse passe vai entrar no pivô. Tá aí, ó, ele abandona a segunda trave, não deu finalização, mas se tivesse acontecido... Se esse jogador tivesse vencido essa defesa, ele teria uma finalização de mano com o goleiro. Sendo que olha onde que está o 55 e onde ele poderia estar. Ele andou para trás, sendo que já tinha um passe de segurança aqui, ó. Então esses detalhes fazem toda a diferença dentro do jogo. Por isso que tática, estratégia, não são os números em quadro, são as funções e as ações dos jogadores. O que o jogador faz quando não tem a bola? Isso é fundamental. O que o jogador faz quando não tem a bola? Então vocês têm que estar sempre vigilantes na defesa e atentos ao que o teu companheiro vai fazer com a bola. Isso é fundamental. Pensar com a cabeça do outro o que o meu companheiro quer nessa jogada. Novamente, a ação não foi errada. Esse jogador não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E esse jogador ainda não anda para frente. Se esse passe sai, por mais forte que saia, essa defesa vai recuperar. Agora, se esse jogador entra aqui, a preocupação desse marcador é com ele. Quando a bola fura lá, não recupera mais. Então a vantagem posicional que poderíamos ter nesse lance não acontece. Agora novamente uma entrada em corte de linha de passe, esse jogador entra, esse jogador dá um início para um movimento, mas esse jogador não dá um fim para esse movimento inicial, e aí toda em vão a jogada. Esse jogador acaba finalizando. Mas se esse jogador tivesse corrido para frente, olhem as possibilidades. Esse jogador provavelmente não teria finalizado, ele teria achado esse passe aqui. Esse jogador teria duas tomadas de decisão no mínimo. Simples a primeira, uma furada para esse jogador que estaria com condição de finalizar para a segunda trave lá. Ele teria uma opção de entrar pisando e ele mesmo finalizar no gol. Ou ainda se esse jogador andar nas costas lá, entrar pisando ou achar de primeira essa bola nas costas. Mas como esse jogador não andou aqui, não viu objetividade nessa jogada, não viu um propósito aceitável nessa jogada e optou pela finalização. Agora o jogador entrou no tempo e espaço errado. Ele não observou a intenção do portador da bola. Esse jogador, novamente, como lá num outro lance, ele pega a bola e vai pro X1 aqui, ó. Só que esse jogador não precisaria ter entrado. Se ele percebeu que vai dar o drible, que esse jogador está saindo, que o marcador vai sair junto, não tem por que ele fazer esse corte de linha de passe. Ele poderia ter se projetado para frente, segurado essa marcação aqui. Mas não, ele anda para trás e não produz. Agora uma aproximação no tempo e espaço errado. Muito semelhante à jogada de antes. Marcação passiva. Esse jogador entra e para. E o 23 anda para frente. Então ele poderia ter entrado em movimento, ele produziria mais. Mas mesmo entrando e ficando parado, como eles conseguem se alinhar, a jogada se torna interessante. Muito parecido com outros movimentos que a gente mostrou antes, só que agora sai a furada. Andou, arrastou seu marcador para dentro, já está se projetando para a segunda trave. Final de ataque em Y, importantíssimo. E esse jogador parte para o drible. Percebam que esse jogador poderia ter uma ligação com aquele jogador lá, poderia ter entrado pisando para ele mesmo aqui, porque esse marcador estava muito longe, essa janela defensiva era muito grande, mas ele opta pela furada. E aí notem, final do ataque em Y, importantíssimo para a gente ter uma maior eficiência lá no terço final. Drible, segunda trave, rebote, cobertura. Esse é um desenho excelente para finalizar as nossas ações ofensivas, já trabalhamos isso, já conversamos sobre isso nos treinos. Agora uma ação interessante. O jogador 32 sai do campo de visão do número 10. Ele faz uma ação muito inteligente agora. Percebam que o número 10 tenta controlar o seu marcador e a bola ao mesmo tempo, mas chega um ponto que o 32 coloca uma dificuldade muito grande dele manter
a visão do seu marcador e da bola. E esse ponto é agora. Ele não consegue mais ver a bola e o jogador. Percebendo isso, troca de ritmo e aproximação na bola. Percepção da ação do companheiro, ocupa o espaço vazio deixado. Excelente movimento ofensivo. Aí, olha onde foi parar o 10, pelo erro. Acabou que ajustou de novo a defesa sem querer nessa jogada, mas foi muito boa. Bola entrou no 5 livre e o 32 ainda continua um movimento e novamente dificulta o seu marcador. Ele novamente coloca dificuldade neste jogador aqui. Ele se projeta às costas, obrigando esse jogador a acompanhar ele ou olhar a bola. 4 em linha, que novamente esse jogador, ele faz menção de fazer uma entrada rodada, uma entrada em corte de linha de passe aqui, e ele troca a direção e entra no meio da defesa. Ele percebe que não tem pressão na bola, não tem necessidade e a bola vai andar pro lado de lá, não tem por que ele fazer isso. Ele faz a leitura correta e entra. Agora essa jogada aqui é muito interessante. Observem que esse jogador faz o passe e ele não imprime velocidade para cima do seu marcador. Como a distância era muito grande, ele poderia ter acelerado um pouco mais, ou ele poderia ter só andado para fora. Mas ele vai para cima do marcador. Ele procura a marcação. Então, se eu estou procurando a marcação, eu tenho que procurar uma marcação para me desmarcar na sequência. E esse jogador busca o jogo na janela. Apoio lateral do número 32. Perceba a diferença desta fugida para aquela fugida anterior, que agora esse jogador põe velocidade para cima do seu marcador. Pronto, momento chave, marcador sem ver a bola, apenas tentando acompanhar o seu marcador direto. O que ele faz? Troca o ritmo. Não recebi, não fico parado, continua o movimento. E agora o 32 sai também pela frente, o marcador controlando ele e a bola. Mas como ele está em velocidade, o marcador se obriga a correr atrás. O passe veio para esse lado, então esse marcador agora já não está mais controlando o seu adversário e a bola. Ele está com uma dificuldade e esse jogador ficou muito à frente. Então, neste momento, perdi a visão da bola, troca o ritmo. Quando o marcador não estiver olhando para a bola, é a hora de você trocar o ritmo e aproximar para receber. Trocou o ritmo e aproximou. Percebam o espaço que ele criou por fazer o movimento em velocidade. Agora o time branco faz um movimento interessante de entrar em corte de linha de passe, mas o passe desse jogador sai fraco e isso prejudica sempre o ataque, facilita sempre a defesa, um passe fraco. E aí a defesa se reequilibra. Pronto, o cara furou, fez tudo certinho, tudo como manda a cartilha e o manual, mas a defesa estava engatada porque fez a leitura, porque o passe saiu para trás e fraco. Se o jogador faz uma troca por dentro, o fixo anda e o pivô retorna para receber, mas ele ficou muito à frente da defesa e não recebeu a bola. E aí percebam que o primeiro movimento, a defesa estava aqui. Nesse primeiro movimento e com 2 passes seguidos para frente, olhem onde que já está essa marcação. Está bem atrasada em relação ao meio da quadra, mas aí a partir de agora, o time azul não faz mais passes para frente. E o que acontece sem fazer passe para frente? A defesa empurra eles para trás. Agora nós temos 7 lances que eu separei para vocês, que eu quero que vocês analisem esses lances. Eu quero que vocês peguem cada um deles e analisem erros e acertos do ataque e da defesa. Quanto mais completo, melhor. Se dediquem a fazer isso, a fazer essa leitura tática do jogo, da ação. Podem fazer a leitura apenas do ataque, apenas da defesa. E aí as respostas podem deixar nos comentários, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser aqui no YouTube, podem me mandar pelo WhatsApp. Eu aguardo as respostas de todos vocês para a gente estar conversando e debatendo e chegando a algumas conclusões, aproveitando esse momento de pandemia onde a gente não está podendo treinar, que eu sei que todos os meus alunos fazem as suas atividades físicas, jogam o seu futebol, mas sem uma orientação. Então aqui eu busquei uma maneira de a gente estar estudando algumas estratégias, algumas ações ofensivas e defensivas, táticas, para manter isso vivo, isso quente na memória de vocês.